tudo bom, meus amores? E aí, fizeram direito das tarefinhas de ontem, não foram? Parabéns, meus amores. Alguns até enviaram para a tia ver. Estão de parabéns, viu? A letrinha, ó, no capricho. Então, amores, hoje vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Quinta-feira, dia de História. A tia hoje tem um assunto aqui para falar com vocês, viu? Pega aí teu livro, que hoje nós vamos de livro. Abre na página 301, amores. Isso mesmo, 301. Deixa a tia colocar aqui para você. Todo mundo já sabe achar a página do livro sozinho, não é? Muito bem. Nos encontros virtuais, quando a tia pede para você abrir o livro, o caderno de atividade, da página você já acha rapidão, não é? Então, bora lá. Acha aí a do livro para a gente falar agora de um assunto bem interessante, amores. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre a formação, né, dos povos no nosso país. Bora lá. Nem sempre foi desse jeito não, gente. Houve tanta coisa, tanta mudança que aconteceu por aí. Vamos lá. Famílias que vieram de muito longe. O Brasil é um país com bastante diversidade. O que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer para a gente? Será que o nosso país, né, é formado por um povo apenas ou não? A formação do nosso país, gente, foi a partir de vários povos que chegaram aqui no nosso país e aí foi se formando uma comunidade bem maior. Vamos ver? Em todas as regiões, há pessoas com diferentes características físicas, tais como a tonalidade de pele, cabelos, altura, ou seja, a gente sempre fala bem dessas diferenças, não é, gente? Ninguém é igual a ninguém, né? Inclusive, né, o povo do nosso país, né? Por isso que diz que é bastante diversa, certo? Tem uma diversidade bastante aí devido a essas diferenças, essas diferentes características de cada povo, ok? Bora lá, continuando aí o nosso texto. Isso acontece porque o nosso país foi formado por diferentes povos. Durante muito tempo, o Brasil foi habitado por povos indígenas. Pois é, gente, até o ano de 1500, o único povo que ocupava aqui o nosso território eram os indígenas. A partir desse ano, outros povos começaram a chegar por aqui e aí foi começando essa diversidade. A partir do ano de 1500, pessoas de outros lugares começaram a vir para cá e os portugueses foram os primeiros a chegar. Isso no ano de 1500, por isso que foi o ano da descoberta do Brasil, né, gente? Quando a gente fala em que ano foi descoberto o Brasil, no ano de 1500, com a chegada dos portugueses. Só que antes dessa data, né, 22 de abril de 1500, já existiam outros povos habitando aqui a nossa terra, gente, que eram os indígenas, ok? Depois, diversos outros povos também vieram para o Brasil, como, por exemplo, os espanhóis, os italianos, os alemães, africanos e japoneses. Gente de todo lado, não foi, gente? Então, vamos ver aí como é que ficou. No passado, quando ainda não havia avião, as viagens entre lugares muito distantes eram feitas de navio, né, e podiam durar meses. Ao chegarem aqui, as famílias desses viajantes formaram novas comunidades. Então, eu acho que vocês aí estavam se perguntando, gente, mas a tia falou que chegou aqui japonês, italiano, de onde, né, como chegaram aqui, tão distante? Então, gente, nessa época nem avião existia ainda. As viagens eram feitas através dos navios e demoravam dias, meses para eles chegarem de um país até aqui, certo? No Brasil, muitas dessas famílias precisaram aprender a nova língua, novos costumes, conviver com pessoas diferentes e em lugares com clima distinto daquele a que estavam acostumadas. Ou seja, amores, né, como em todas as situações, né, as mudanças, né, nós
temos que nos adaptar a elas. Foi o que aconteceu com esses povos, né? Para cada um que chegava aqui, gente, tinha que ir se adaptando, né, às mudanças, aos costumes, ao clima, né, do nosso país. Então isso aí era um processo que nem muitas vezes era fácil não, né? Mas eles se acostumavam sim. Vamos virar a página para a gente ver o restante da história. Ao mesmo tempo que essas famílias se adaptavam ao modo de viver no Brasil, eles também ensinavam o que conheciam, desde técnicas diferentes de trabalho até músicas e formas de cozinhar. Isso mesmo, gente. Na verdade, havia uma troca aí de aprendizado, de conhecimento, né? Os povos de outros países que chegavam aqui no Brasil, né, iam se adequando, se adaptando ao modo de vida aqui do Brasil, como a língua que eles tinham que aprender, né, a falar a nossa língua, né, os hábitos, os costumes de um novo país, né, que para eles era desconhecido. Mas eles também tinham muito o que ensinar, né, para a gente, tinha os costumes dos países deles, ok? Então, por isso tinha essa troca de conhecimento entre esses povos, né? Aqui no Brasil, com o pessoal que chegava de outros países. E vocês sabem que tem um nome para essas pessoas que chegam de outros países? É esse aqui, amores. Imigrantes. Pois é, ó. Esses povos, né, que chegam de outros países para viver no nosso país são chamados de imigrantes, né? E o nosso povo, né, brasileiro, gente, foi formado a partir, né, da junção de muitos imigrantes, como os italianos, os japoneses, né, os alemães, muitos povos que chegaram aqui no nosso país nessa época, ok? Vamos continuar? Com isso, ao mesmo tempo que esses povos aprenderam sobre o Brasil, eles também apresentaram suas culturas e seus costumes e contribuíram para a formação do povo e da cultura do Brasil que temos hoje. São vários os motivos que fazem as pessoas mudarem de um país para o outro. Às vezes a gente se pergunta, não é, gente? Mas por que essas pessoas vêm de tão longe para o nosso país? Tem algum motivo para isso, né, gente? Sempre tem. Eles não vêm só para passear não, viu? E hoje, né, até hoje, isso não é uma coisa que ficou só para o passado não, viu, gente? Até hoje existe sim, né, a chegada sempre de imigrantes, né? Pessoas que vêm de outros países para o nosso país. Quais são os motivos? Vamos ver os de atualmente. Atualmente, alguns desses motivos são fugir de conflitos, de guerras e da fome, estudar, trabalhar e buscar novas oportunidades. Todos os dias, nosso país recebe pessoas vindas de diferentes lugares, muitas delas em busca de uma vida melhor. Então, gente, atualmente, né, como a tia falou para vocês, existe, né, pessoas vindas todos os dias de outros países. Países que vivem numa condição de vida difícil, né? Bem mais que a nossa, como fome, como guerra, certo? Então essas pessoas, elas vêm refugiadas aqui em busca de uma vida melhor aqui no nosso país, tá certo, amores? Então deu para entender um pouquinho aí, né, que o povo do nosso país, né, foi uma junção aí de vários imigrantes. A formação, né, do povo brasileiro teve uma junção de vários imigrantes, ou seja, pessoas vindas de outros países, né? E isso acontece até hoje, porque até hoje outras pessoas também buscam o nosso país para viver, né, hoje em dia. Tá certo, amores? Deu para entender um pouquinho? Vamos fazer atividade agora sobre isso. Eita, tem que texto hoje cheio de curiosidade, não foi? Conhecemos aí um pouquinho sobre a história do nosso país, né? Desde lá no tempo da descoberta, quando os indígenas já viviam aqui, tá bom? Bora lá, segue na mesma página, agora na 303, certo? Virou aí o texto, ok? Aí vai para 303, ó, a tia começou aqui, mas aí era o texto. Agora 303
é a da tarefa de casa, tá bom? 303 e 304. Você vai até a outra página. Tia vai explicar. Primeira questão. Pinte a palavra que indica o primeiro motivo, o primeiro povo, desculpa, amores, o primeiro povo a habitar o Brasil. Então, aí tem 4 povos. Você vai pintar o primeiro que já habitava aqui o nosso país, tá certo? Portugueses, indígenas, italianos, bolivianos. Pinta só o primeiro. Segunda questão. Localize no diagrama o nome de 6 povos que vieram para o Brasil. Ok, meus amores, então, ó, então caça palavras aí enorme. E daí você vai destacar, certo? Vai circulando aí, ó, 6 nomes, né, de 6 povos que vieram para o nosso país. Então, alguns nomes vão estar na horizontal e alguns na vertical, certo? Você vai encontrar essa palavra, ó, de cima para baixo. Aí circula, tá certo? 6 povos. Dá uma olhadinha no texto que tem o nome deles. Terceira questão. Desembarague as sílabas, que estão todas misturadas, e descubra outro grupo de imigrantes que contribuiu para a formação do povo brasileiro. Foi um povo bem importante para a nossa formação, viu, gente? Foi lá no comecinho também e deixou um aprendizado, uma cultura muito valiosa para a gente, tá certo? Descobre aí quem é e coloca esse nome em ordem. Vira a página, vai para 304, quarta questão, vamos falar de comida agora. Eita, agora é um assunto que vocês gostam. Amores, né, como a tia falou aqui para vocês, houve uma troca de experiência, não é? De cultura, de aprendizado. Uma delas está na nossa alimentação até hoje. Pois é, gente, muitas comidas, né, hoje no nosso país foram aí trazidas por povos vindos de outros países, né? Os imigrantes. Então, vamos ver o que é que você vai fazer? Muitos pratos que consumimos foram trazidos pelos estrangeiros que vieram para o Brasil ao longo dos séculos. Circule os alimentos que você já provou ou que fazem parte do seu dia a dia. Então aí, gente, tem vários tipos de alimentos, certo? E alguns talvez você já conhece, você já consumiu, outros talvez não, só de ouvir falar, ok? Então você vai circular aí o que você já consumiu, certo? Ou que você já provou, né? Que faz parte do seu dia a dia. Bora lá. Cada um aí tem uma origem, né? De um país. Esfirra. Já comeu esfirra? Gosto? Que adoro. Tô louca por esfirra. Mas ele não é um prato típico brasileiro não, viu, gente? Ele é típico de outro país, tá certo? Acarajé, sashimi, macarronada, chucrute, churro, tacacá e pamonha, certo? Então, circula aí esses pratos aí que você já comeu, que você já provou pelo menos uma vez, ou se você não conhece, só já ouviu falar ou nunca nem ouviu falar, aí não circula, tá certo? Quinta questão. No passado, as viagens pelo oceano eram feitas em navios e duravam longos períodos. Imagine, gente, passar dias, meses atravessando o oceano em um navio. Circule o meio de transporte atual, né, de hoje em dia, que substitui as longas viagens de navio pelo oceano. Então, hoje em dia tem essa facilidade, né, gente? Uma pessoa vindo de um país para o outro, existe aí um meio de transporte que é bem mais rápido. Então, que meio de transporte é esse? O trem, o navio, o carro, o avião ou a moto. Circula só o que é mais rápido aí. Tá certo, meus amores? Gostaram da aula de hoje? Tia amou bater esse papinho com vocês, né? Para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre a história do nosso país. Tá bom? Agora vamos lá. Pode fazer a tarefinha de vocês. Ok, amores. Vamos continuar agora, não é? Depois de história, né? Muda de livro. Agora pega teu caderno de
atividades, tá bom? Pronto, pega aí, abre na página 145. 145. Pronto, amores. Hoje nós vamos praticar um pouquinho mais a leitura de outras palavras. Só que agora essas palavras, ó, vai ter um outro som. Vocês que já estão muito bem na leitura de palavrinhas aí, né? Que eu peguei vocês sexta-feira no nosso encontro, gostei de ver. Hoje vamos aprender agora com outro som. Com o som, gente, essa terminação aqui, ó. Com a letrinha Z no final, certo? Bora lá? Primeiro vamos ver como é que lê, não é, gente? Quando a gente lê essas palavrinhas aí, a vogal acompanhada da letra Z, dá até o som da letra S muitas vezes, não é? Às vezes até a gente confunde, pensa que é com S, mas preste bem atenção, né? Que a palavrinha com esse Z aí tem esse som, né, de um Z mais puxado, certo? É isso mesmo. Tenta fazer isso em casa, esse Z, para você ver como fica diferente. Fica assim. Vamos lá? As, es, is, os e os. Fácil. Como se você lesse as vogais, só que acrescenta esse Z no final, dá essa puxadinha com Z agora. Tá certo? Vamos lá. A tia vai jogar algumas palavrinhas aqui pra gente já juntar e ler. Bora lá. Vou escolher algumas aqui da sua página. E você, ó, já pode ir juntando comigo. Não vou anotar todas, amores, só algumas pra gente praticar, tá certo? Pronto. A primeira dica que a tia vai dar para vocês é que esse Z, ele não se separa da vogal, ok? Quando a gente vai ler, vai juntando as sílabas, essa letrinha Z vai sempre ficar, ó, juntinha da vogal. Não pode separar nunca, ok? Então, bora lá. Só juntar as letras agora, formando palavras. P-A-Z. A gente vai ler tudo junto, dá aquela puxada no final da vogal, viu, gente? Paz. Paz. Junta L-U-Z. Luz. Muito bem. Você não já sabe a família do L? Pronto. Aí você só vai acrescentar o Z no final. Luz. Paz. Luz. Junta aqui agora. Vé. Los. Muito bem, ó. Junta. Vé. Los. Lembra que o Z não pode separar da vogal. L-O-Z. Vai ser uma sílaba só. Sempre junto. Veloz. Veloz. Junta essa outra aqui pra ti, ó. Eu tô circulando a sílaba que traz o Z no final, para você lembrar que não pode separar ela da vogal. Fé. Junta aqui. L-I-Z. Lis. Feliz. Feliz. Aqui. K-P-U-Z. Como é que vai ler isso, amores? Tudo junto. P-U-Z. Pus. Muito bem. Junta. Capuz. Capuz. Aqui ficou fácil. Ra. Muito bem. P-A-Z, ó. Do jeito daqui. Tudo junto. P-A-Z. Paz. Agora junta as sílabas. Ra. Paz. Formamos algumas. Repete com a tia. Paz. Luz. Veloz. Feliz. Capuz.
capuz, rapaz. Muito bem, meus amores. Ótimo. Tá vendo? Aí não tem segredo. É só você acrescentar esse Z no final da vogal, dar essa puxada no som do Z agora, tá certo? Vamos lá, vamos praticar. Vai na tua página 145. Tem a tarefinha, a tia vai explicar, até 146. A tia vai dizer agora o que é que vai fazer. Primeiro aí, lê o restante das palavras, ok? Do jeito que a gente leu aqui, amores, ó. Lê atentamente cada palavra a seguir. Então, vai juntando aí, não esquece que o Z fica sempre juntinho da vogal. Segunda questão, observe as imagens e complete as palavras com essa terminação aí. As, es, is, os e us. Então, tem aí, as figurinhas são capuz, chafariz, nariz, cruz, 10 e giz, certo? Completa só aí o que falta. Vira a tua página e vai para a terceira questão. Observe as sílabas e escreva as palavras formadas. Isso quer dizer que sua palavra está, ó, com as sílabas trocadas. Você vai consertar e formar a palavra certa, ok? Tem aí, ar. Que palavra é essa, gente? Troca as sílabas e vê o que é que você forma. A outra, cá. Troca as sílabas também, viu? Aí forma a palavra certa. Quarta questão. Ordene as palavras e escreva com letra cursiva, que é essa letrinha aí, certo? As frases formadas. Então, vamos ver que aí tá tudo embaralhado agora. Todas as palavras estão, ó. Dessa forma a frase fica sem sentido. Então, vamos tentar formar a frase correta. Feijão, come, Ana, arroz e... Tá vendo como fica sem sentido, gente? Se eu chego pra você e digo, feijão, come, Ana, arroz e... Você entendeu alguma coisa disso? Não, né? Então, a frase, ela tem que ter um sentido correto para o que você está falando. Vamos colocar aí essas palavras no lugar certo e aí você vê que forma uma frase certa, tá certo? Letra B. É, rapaz, aquele feliz muito. Embaralhadíssima, né, gente? Aí você coloca as palavras no lugar certinho. C. Cartaz, paz, o pede. Então, gente, lembrando aí que todas as frases, né, tem as palavrinhas aí trabalhadas com o Z no final. Ok, meus amores? Quinta questão, separe as sílabas das palavras a seguir. Conte e escreva o número de sílabas. Então, deixa eu te apagar esses exemplos aqui para eu te mostrar como você vai separar essas sílabas e contar. Então, ó, uma coisa que a tia está fazendo com vocês é essa questão de aprender a separar as sílabas, não é? Já sabe. Conta devagarinho, pronunciando. Quantas vezes eu abri a boca para falar a minha palavra? Então, se você falou só uma vez, abriu a boca uma vez, quer dizer que só tem uma sílaba. 2 vezes, 2 sílabas. 4 vezes, 4 sílabas, certo? Por aí vai. Vamos pegar o exemplo? Cartaz. Aí você tem, ó, 3 quadrinhos assim. Certo? Aqui, primeiramente, vai fazer a separação das sílabas. Como é que eu falo essa palavra? Car. Ó, o R juntinho da vogal A. Tas. O Z juntinho da outra vogal A. Quantas sílabas? 2 sílabas. Ok? Então, você vai fazer isso com todas as outras palavrinhas aí, que são arroz, perdiz e rapaz. Tá bom, meus amores? Tá fácil, não tá? Vocês que já estão tirando de letra e a separação de sílabas não vão se embaralhar nadinha com isso. Então, meus lindos, vão lá, façam as tarefinhas de vocês, continuem assim interessados como vocês estão, que estão de parabéns.